em conexão com o Criador, onde cada consciência individual está a serviço de uma consciência maior, a consciência crística, a consciência do bem maior. Perceba como você é pertencente a uma missão do despertar, de honrar a sua verdade e de ser um canal de Deus aqui na Terra. Independente dos seus medos, inseguranças, das suas falhas, lembre-se que você merece se reconectar com a fonte. Você pode, você deve orar e se conectar com aquele que te permite a vida. Vai se permitindo, abrindo cada vez mais o seu cardíaco. Seja feita a vontade de Deus. Todos os dias da sua vida. Receba, sinta toda essa energia divina, que todas as palavras que forem ditas aqui nesta noite reverberem em todos os corações, que todo conhecimento recebido esteja a serviço dos nossos processos evolutivos e da evolução do todo também. Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, a perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles Tua verdadeira realidade. Sei que é Tua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu possa receber melhor a consciência da Tua presença em mim e ao redor de mim. Creio, sei que isso é possível. Creio que Tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é Te expressar. Quando falo contigo, sei que Tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois Tu és a inteligência amorosa universal, que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando Te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a Tua consciência divina, e que quando eu escutar, Tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos Teus cuidados. Que assim seja. Gratidão. E aos pouquinhos vamos retornando a nossa energia, retornando a sua consciência, a sua presença pro aqui e pro agora. O seu sentir, podem abrir os seus olhos. A Márcia entrou agora. Boa noite, Márcia. Seja bem-vinda. Bom, a gente vai estar começando agora a leitura de hoje, né? Para quem eu mandei lá no grupo. Deixa eu só confirmar aqui para quem ainda não abriu, né?
É na página, no PDF, é na página 50, mais ou menos na metade da página 50, até a página 54, e no livro é da página 77 até a página 84. Então a gente vai estar começando exatamente onde a gente parou na semana passada. Então vamos lá. Respondendo a mais uma pessoa aqui que não vai conseguir entrar hoje, que atrasou também. Lá de São Paulo com trânsito na volta de trabalho, já é aquela maravilha. Bom, então vamos lá. Quando acordei na manhã seguinte, senti a felicidade viva em mim, com a expectativa das coisas maravilhosas que estavam por vir. Depois de tomar o desjejum, saí com Zedequias para o porto da cidade, com meu coração iluminado de amor por todos os que passavam por mim. Eu os cumprimentava calorosamente, dizendo a eles que tinha boas novas para todos aqueles que quisessem escutá-las. Quando chegamos ao dique, encontramos homens, mulheres e crianças sentados no chão, esperando por minha chegada. Alguns estenderam suas mãos implorando. Pareciam muito mal. Outros haviam sido mutilados e muitos outros estavam cobertos de feridas. Meu coração ainda sofria por seu estado lastimável, mas agora também podia alegrar-me, porque sabia que não era a vontade do Pai que eles estivessem assim. Muito pelo contrário, o próprio Pai era toda a cura, toda a saúde e todo o bem-estar. Eu tinha provado isso na noite anterior e na minha casa. Estava exultante por ser capaz de demonstrar esta verdade maravilhosa para a multidão que agora se reunia em torno de mim. Um rosto velho e triste chamou minha atenção. Uma mulher magra, enrugada e curvada. Fui até ela e me ajoelhei ao seu lado, pondo minhas mãos sobre sua cabeça. Imediatamente senti o fluxo do poder energizando. Imediatamente senti o fluxo do poder do Pai vibrando pelas minhas mãos em sua cabeça, até que seu corpo inteiro sacudiu com a força vital, energizando seus membros. As pessoas ao verem isso ficaram atônitas, perguntando o que eu poderia estar fazendo com ela, mas outros acalmaram suas objeções. Gradualmente, seus membros começaram a soltar-se, a alongar-se e a endireitar-se. Seu rosto tornou-se vivo pela alegria de voltar a sentir sua força. Ajudei-a a se levantar e então ficou de pé por si mesma com todo orgulho. Ela estava tão tomada pela felicidade que começou a chorar, depois riu e dançou, chamando as pessoas. Louvado seja Deus, dizia ela, louvado seja Deus. E outros ali também repetiam o refrão. Todos estavam profundamente comovidos com o que haviam visto. A aglomeração de pessoas apertando-se contra mim foi tão grande que Zedequias ofereceu-se para controlá-la. De forma organizada e ajudado por outros dos espectadores ansiosos, dirigiu ordenadamente os doentes para mim, para que eu pudesse atendê-los, segundo suas necessidades mais profundas. No final, sentindo-me cansado, meu anfitrião convidou-me a voltar para casa e jantar. Despediu aqueles a quem eu não tinha sido capaz de curar por falta de tempo. Assegurou a eles que eu retornaria no dia seguinte. Foi uma noite festiva. Tanta coisa para falar, tanto para celebrar, tanto para ensinar, tanto para aprender. Todos certamente reconheciam naquilo a boa nova. Eu sabia que havia sido aceito por muitos, por dizer a verdade do que havia visto no deserto. E assim continuou por muitos dias. As pessoas vinham de longe para ver-me. Zedequias e outros amigos seus me ajudaram a controlar a multidão para que eu pudesse curar e ensinar. O povo ouvia com prazer. Eles falavam entre si sobre o Pai e estavam ansiosos para aprender mais a respeito das correntes e ataduras que confinam as pessoas na miséria. A aglomeração de pessoas tornou-se tão grande que eu logo percebi que precisava achar meus próprios ajudantes, em quem eu pudesse confiar para me auxiliar. Já era hora de Zedequias voltar a conduzir o seu negócio de couro que ele vinha deixando de lado. Fui embora para as montanhas para rezar a respeito da escolha dos discípulos. Quando veio a minha convicção de que eu seria guiado para fazer a escolha, retornei a Cafarnaum. Senti um forte impulso para descer pela beira do porto e falar com alguns homens que eu havia visto escutarem meus ensinamentos com muita atenção. Queria saber se eles deixariam suas redes de pesca para juntarem-se a mim. Quando os chamei,
Simão, André, Tiago e João vieram imediatamente, felizes em poder ajudar no meu trabalho de cura e ensinamentos. Outros também se juntaram a mim e assim comecei meu trabalho entre as pessoas. Deixei meu anfitrião, a casa de Zedequias, que me assegurou entusiasmado que eu poderia retornar a qualquer momento. E foi assim que comecei minha missão como mestre e curador peregrino, indo sempre que necessário pelas vilas e aldeias. Antes de partir, reuni os jovens que tinham aceitado com alegria me ajudar. Escutariam meus ensinamentos e ficariam perplexos pelo muito que eu tinha a dizer. Era vital que explicasse a eles primeiro o fundamento de tudo que havia sido revelado por mim no deserto. A mim no deserto. Disse que apesar da vida ociosa que eu levava antigamente, sempre havia sentido uma profunda compaixão pelas pessoas. E foi minha compaixão que me afastou desse Deus ensinado pelos rabinos. Quando falei da minha total rejeição de um Jeová punitivo, pude ver a dúvida e o choque em seus rostos. Por um tempo considerável, expliquei que eu questionava como era possível falar de um Deus bom quando crianças inocentes suportavam tanto sofrimento. Enquanto falava, via como seus rostos iam relaxando aos poucos. Continuei dando voz às minhas dúvidas e raivas de antigamente, até que vi suas expressões mudarem para aceitação e, em seguida, para a concordância completa. Descobri que havia expressado suas próprias dúvidas e perguntas, as quais nunca antes tinham tido coragem de admitir. Enquanto falávamos, pude sentir seu alívio de que já não estavam mais sós em suas resistências secretas com relação aos ensinamentos dos rabinos. Disse que chegou um momento em que comecei a perceber mais claramente que estava desperdiçando a minha vida. Queria mudar e senti fortemente que deveria ir até João Batista como ponto de partida para começar uma nova forma de vida. Descrevi o que aconteceu durante o batismo e minhas 6 semanas no deserto. Expliquei que todos os meus pensamentos, crenças, atitudes, arrogância e rebeldia prévia foram paulatinamente limpos de minha consciência enquanto passava pelas profundas revelações e visões que me mostraram a realidade que eu agora chamava de Pai. Expliquei a natureza do Pai e que essa natureza divina era constituída também da vontade divina. Disse que era o próprio homem que em seu íntimo se afastava do Pai, por seu pensamento errôneo e comportamento equivocado, e que somente o homem, primeiro pelo arrependimento e logo depois pela limpeza mental e emocional, poderia encontrar seu próprio caminho de volta ao pleno contato com o Pai. Quando isso se cumprisse, a plena natureza do Pai seria liberada dentro da mente, coração, corpo, alma, no ambiente e nas pessoas e nas experiências da pessoa. Quando isso se produzisse, tal pessoa entraria no reino dos céus governado pelo Pai, e o reino dos céus se estabeleceria ele mesmo na consciência da pessoa. Ela atingiria então o propósito de sua existência. Enquanto conversava com meus discípulos, via suas reações refletidas em seus rostos. Toda a dúvida havia desaparecido. Havia agora um resplandecer de luz de compreensão e alegria. Esses jovens tornaram-se fiéis entusiastas e exclamaram: "Estas sim são boas novas." Entretanto, após a aceitação de tudo que eu dissera, houve momentos em que se perguntavam se seria verdade tudo aquilo que eu havia dito. Entendi aquilo. Dispor-se a desfazer-se da imagem de Jeová, tão profundamente gravada em suas mentes, requeria uma grande dose de coragem. Havia momentos em que falavam entre si e questionavam quem era este homem que pretendia tais maravilhas. E se viessem comigo e afinal eu fosse realmente o mensageiro de Satanás? Eles seriam severamente castigados por Jeová. Eles tinham muito a perder. Sua posição na sociedade como jovens, homens sóbrios e trabalhadores, sua reputação como comerciantes e artesãos, a perda de suas rendas e o maior obstáculo de todos, a provável ira e rejeição de suas famílias. O que eles receberiam em troca? Disse então que eu não podia fazer nenhuma promessa terrena por sua ajuda na propagação do Evangelho da Boa Nova. Eu não tinha dúvida alguma de que, onde quer que fôssemos, receberíamos alimento e refúgio e que seríamos muito bem acolhidos pelas pessoas. Somente poderia prometer a verdade de que o Pai conhecia as suas necessidades e que elas seriam satisfeitas e que os manteria com saúde. Poderia também prometer que, se eles se voltassem para o Pai e confiassem no Pai, a cada passo do caminho, seriam tão felizes como nunca haviam sido antes. Experimentariam o reino dos céus por eles mesmos, na medida em que deixassem de lado as exigências do eu e se pusessem a serviço dos outros. Seriam testemunhas de curas e essas aumentariam a sua fé e daria a eles coragem para suportar quaisquer incômodos da jornada. E assim começamos nossa missão para espalhar a boa nova do Evangelho do Reino. E enviei à minha frente esses jovens para as cidades que iríamos visitar. Ao chegarem, diziam as pessoas da cidade que se juntassem para escutar a boa nova do Reino dos Céus. As pessoas ficavam surpresas e queriam saber mais, mas os discípulos pediam que fosse buscar seus amigos e vizinhos. Todos ficariam sabendo do que se tratava quando Jesus chegasse.
e também haveria curas de seus doentes. Excitados, muitos corriam para ajudar a difundir a boa nova e logo estavam reunidos formando uma grande multidão. Eu, que havia me rebelado apaixonadamente contra as pregações religiosas que ameaçavam os pecadores com violência, castigos e condenações, agora caminhava com alegria para ir ao encontro dessas multidões. Eu tinha minha boa nova para compartilhar com eles e iluminar o seu dia, além de curar suas doenças e aflições para encher de alegria suas vidas. Antes, eu circulava entre as pessoas egoisticamente com as mãos vazias, aceitando a sua boa vontade e, às vezes, generosidade com pouca gratidão. Agora, eu vinha com uma abundância de possibilidades vivificantes para todos aqueles que estavam dispostos a ouvir minhas palavras e tomar medidas para melhorar a sua qualidade de vida. Quero que você, que está lendo essas páginas, compreenda plenamente minha posição naquele tempo, meu estado de consciência depois de minha iluminação no deserto e a pessoa que eu apresentava aos meus conterrâneos como Jesus. Foram feitas tantas conjecturas a meu respeito que devo contar a verdade a vocês. Nasci para ter um bom físico quando amadurecesse, fortes traços aquilinos, uma inteligência notável e uma facilidade para a mímica e o riso. Mas, como muitos de vocês, hoje não cuidei dos meus talentos terrenos. Na hora de ir para o deserto, meu rosto e minhas maneiras eram o que se poderia descrever como abaixo do que deveriam ser. Embora eu tivesse começado a examinar-me e a rebelar-me contra o que havia me tornado, meu intelecto tinha sofrido pelo mau uso que eu fizera dele, constantemente me envolvendo em discussões e discordâncias sobre religião e cedendo a discursos irreverentes. Eu fazia as pessoas rir. Eu era amado pelos homens e mulheres com quem me misturava, mas eles certamente não me respeitavam. Por isso o espanto daqueles que me conheciam quando falei na sinagoga em Nazaré. Enquanto minha mãe cuidou de minha saúde, eu fiz poderoso uso do conhecimento e da iluminação que me foram dados no deserto. Isso me fez voltar a ser o homem que estava destinado a ser. Quando comecei minha missão, estava inteiramente consciente do que eu era, o único com o supremo conhecimento dos segredos da criação e da existência em si. Portanto, podia dizer com perfeita confiança, ninguém além de mim viu o Pai. Eu sabia que tudo em que os homens sinceramente acreditavam era falso, irreal. Sabia que eu havia sido especialmente moldado e projetado pelo Pai para esta missão. Eu havia sido abençoado abundantemente com a energia física, a vitalidade para falar e a capacidade de conceber parábolas significativas para transmitir a mensagem com sucesso e de uma forma que nunca seria esquecida. Além disso, eu compreendi os meus companheiros muito bem devido à longa associação que tinha com eles. Conhecia suas esperanças mais profundas, seus medos mais desesperados, sabia o que os fazia rir e os que o induzia a zombar e a escarnecer dos ricos e pretensiosos. Sabia também a que ponto os velhos e jovens sofriam silenciosa e corajosamente. Experimentava profunda compaixão pela população que vivia com medo, suportando o chicote verbal dos fariseus e se inclinando diante das leis fiscais dos romanos. Sabia como seu orgulhoso espírito judeu havia sido ferido pelos gentios conquistadores, a quem foram obrigados a honrar com cumprimentos verbais de mão e de joelho, mas a quem desprezavam por trás das portas fechadas. Conhecia e compreendia completamente a vida e o pensamento do povo. Eu já havia pensado seus pensamentos, sentido seus ressentimentos, sofrido suas ansiedades em tempos de privações e me sentido impotente nas garras do governo romano. E agora, sabia que nada desse sofrimento era realmente necessário. Conhecendo como eu conhecia a realidade da existência, a realidade do Deus universal, eu podia claramente perceber a insensatez das autoridades judias, que impunham sobre a população uma penosa forma de vida que era completamente errônea e em total contradição com a verdade do ser. Essa situação me causava profunda irritação. Em consequência, sabia que havia sido perfeitamente moldado e afinado para tornar-me instrumento purificado da ação divina na Palestina, dirigido por minha paixão pela verdade e compaixão pelo próximo. Por isso eu me chamei Filho do Homem, porque sabia exatamente o que a humanidade enfrentava em sua vida cotidiana. Além disso, eu tinha plena confiança de que poderia alcançar meu objetivo de levar a verdade às pessoas e assim ser instrumento de mudança na qualidade de suas vidas. Por esse motivo, ainda que eu soubesse desde o início de minha missão que haveria um preço a pagar por tudo que me propus a fazer, virar de ponta cabeça e pelo avesso o mundo conhecido dos judeus, estava preparado para enfrentar e passar por isso. Não poderia escapar, porque amava as pessoas com o amor do Pai que fluía do meu coração e ser, pois o Pai é amor, é a essência do dar, dando-se Ele mesmo no ser e existência visíveis no crescimento, proteção, nutrição, cura e satisfação de todas as necessidades da criação tornada visível.
Eu sabia que era o presente de salvação do Pai para as pessoas, para o mundo, e não, como eles supuseram e ensinaram durante séculos, a salvação do castigo imposto aos pecadores por um Deus irado, mas para salvar as pessoas da repetição diária dos mesmos enganos do pensamento errôneo, pensamento esse que criou seus infortúnios, pobreza, doença e miséria. Porque amava tão profundamente a raça humana, eu estava preparado para ensinar e curar, desafiando os sacerdotes judeus. Estava disposto a morrer na cruz pelo que verdadeiramente tinha visto no deserto. Conhecia com todo o meu coração e queria compartilhar até a última gota de minha capacidade para fazê-lo. Esta é a verdade sobre a minha crucificação, e todo o resto que você ouviu são suposições humanas decorrentes da prática judaica de oferecer sacrifícios no templo. Eu era um presente do Pai para a humanidade, para ajudá-la a superar sua ignorância das leis da existência e a encontrar o verdadeiro caminho da vida, que conduz à alegria, à abundância e à perfeita plenitude do reino dos céus. Estas eram as percepções, os desejos, as intenções, os objetivos e os pensamentos que levavam em minha mente e coração. Esta era a roupagem mental e emocional terrena que cobria minha consciência espiritual oculta na cabeça e figura de Jesus. Esta era a minha consciência espiritual, canalizada nos pensamentos e sentimentos que me impulsionaram a empreender uma jornada de 3 anos para levar as pessoas àquilo que eu acreditava plenamente ser o resgate final da sua própria forma cega de pensar e sentir, a qual criava suas próprias vidas turbulentas. Eu verdadeiramente acreditava que, se pudesse demonstrar às pessoas tudo aquilo que me havia sido dado a compreender, perceberiam sua loucura anterior e se esforçariam para mudar a sua forma de pensar e colocar o pé na direção do caminho da vida que conduz ao reino dos céus. Para esse fim, eu estava disposto a dar minha vida. Por causa da interpretação errônea atribuída à minha missão pelos mestres judeus, minha verdadeira mensagem foi distorcida até não ser mais reconhecida. O propósito dessas cartas é o de trazer às pessoas desta nova era a verdade sobre o que eu realmente falei para as multidões na Palestina. Então agora a gente vai parar por aqui, porque aí já começa a introdução do próximo trecho, que é a famosa parte do discurso conhecido de Jesus como é a palestra mais conhecida quando ele ensina o Pai Nosso para as pessoas, que tem um nome que foi um discurso onde ele reuniu várias pessoas e fez um grande discurso, né? Um grande ensinamento que vai levar as 2 próximas reuniões do grupo de estudo, porque realmente é grande, são 10 páginas do PDF o discurso. Então a gente vai estar começando a estudar nas próximas cartas. Então hoje a gente vai estar encerrando por aqui. Então vamos lá. A gente viu aí a saída de Cristo depois que ele fez o milagre na casa de Zedequias, que ele começou caminhando. Fez o primeiro milagre realmente público, né? Quando eu falo público, ele já tinha feito o milagre na casa dele, o milagre na casa de Zedequias. Esse foi o primeiro milagre na rua, né? Aí, passados-se os dias, ele fez a reunião onde ele reuniu todos os seus discípulos, fez o ensinamento para os discípulos e depois ele fala alguns dos ensinamentos onde ele fala qual foi a sua verdadeira missão, que é uma das maiores crenças errôneas que ele coloca que até hoje são pregados nas igrejas, né? E a gente vai estar falando sobre esses pontos aí. Agora eu abro o microfone para vocês. Quem quer começar a comentar as percepções, tirar dúvidas, o que esse ensinamento ensina, o que esse trecho ensinou para vocês, o que trouxe para vocês. Então agora o microfone está aí com vocês. Quem abre a palavra nos comentários? Pode falar, Graça. É um processo aqui. Peraí. Fazendo um teste aqui na gravação também. Bom, vamos ver. Na verdade, pegando esse final de trecho aí, que me veio a dúvida enquanto você estava lendo, quando ele fala isso, né, que foi distorcido a mensagem dele. No caso, é a mensagem de que é pregado a ele como Salvador.
quando ele vem para ser salvador, e na verdade, no fundo, a mensagem dele é pura e simplesmente mostrar a potência de cada um. Entendeu a pergunta? Entendi. Trazer as claras o que é que foi dito e, na verdade, a essência que ele gostaria de dizer. Entendeu? Esclarecer isso. Alguém quer falar o seu entendimento dessa frase antes de eu falar o meu entendimento? Alguém gostaria de falar? Bom, então vamos lá, né? Bom, eu vou ler de novo, tá? Para gente explorar isso, é o trecho. Então aqui, eu sabia que era o presente de salvação do Pai para as pessoas, para o mundo, e não, como eles puseram e ensinaram durante séculos, a salvação do castigo imposto aos pecadores por um Deus irado, mas para salvar as pessoas da repetição diária dos mesmos enganos do pensamento errôneo, pensamento esse que criou seus infortúnios, pobreza, doença e miséria. Porque amava tão profundamente a raça humana, estava preparado para ensinar e curar, desafiando os sacerdotes judeus. Estava disposto a morrer na cruz pelo que verdadeiramente tinha visto no deserto. Conhecia com todo o meu coração e queria compartilhá-lo até a última gota de minha capacidade para fazer. Essa é a verdade sobre a minha crucificação. E todo o resto que você ouviu são suposições humanas decorrentes da prática judaica de oferecer sacrifícios no templo. Eu era um presente do Pai para a humanidade, para ajudá-la a superar sua ignorância das leis da existência e a encontrar o verdadeiro caminho da vida, que conduz à alegria, à abundância e à perfeita plenitude do reino dos céus. Então, bom, aí alguém quer falar agora, depois que eu li de novo? Ok, interpretou de tudo isso? É legal ouvir a interpretação de vocês. Cris, pode falar. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Oi. Então, sempre tem alguma intercorrência. Ou tá acabando a bateria do celular, ou eu entro depois. Eu vou tentar ser resumida aqui e depois, se não tiver a ver, você até me corrige, tá? Pode falar que a gente está te ouvindo bem. Tá, eu estou muito grata de estar participando com vocês. Está sendo muito enriquecedor para mim, mesmo das formas que eu estou tendo que entrar ainda por enquanto, mas eu acredito que vão ser muito melhores as próximas, né? Quanto a essa passagem, a esse recado aí, eu não sei, eu na minha vida pessoal, eu passei coisas muito realistas e próximas do que ele passou nessa passagem e o que ele tentou expor, e ele não conseguiu. Na minha vida pessoal, eu passei coisas muito parecidas com a passagem de Jesus. E assim, eu também não tive entendimento das pessoas que eu mais amava e que eu mais estava próxima, dentro do meu âmbito familiar, né? E que não entenderam o meu coração e interpretaram tudo de forma errônea, mesmo eu caminhando e fazendo tudo que para mim, no meu coração, estava tudo certo e eu estava caminhando nos propósitos divinos, entende? Então, assim, foram momentos muito difíceis que eu passei na minha vida. Isso foi algo que já passou, mas que eu falo para as pessoas para assim não desacreditar em momento algum de si próprio,
né, de si mesmo, e foi muito difícil para mim. Agora eu estou fazendo uma passagem que eu estou num momento de separação com meu esposo, 34 anos que eu estou junto com uma pessoa e só de casamento foi 29. Então, assim, infelizmente, a própria pessoa que eu estava, que eu botava a minha total confiança, colocava até na frente de Deus, essa pessoa, ele simplesmente tentou matar eu e o meu filho, que é nosso filho, que hoje tem 29 anos. Isso foi há 10 anos atrás. E hoje a gente tem um outro filho do nosso relacionamento que tem 8, então eu tenho 2 meninos. Então, assim, eu me senti como Jesus Cristo perante ao meu esposo e aos familiares dele, que eu não sei o que aconteceu com esses corações, que eles se perderam tanto durante a caminhada com coisas materiais, foram transformando o coração deles de forma totalmente diferente do que os propósitos de Deus, o que Deus coloca lá nos mandamentos. A gente não é obrigado a nada, mas a gente tem o livre-arbítrio de seguir. Tem 2 caminhos, né? Ou mais difícil, ou aquele fácil que depois ele vai transformando o coração das pessoas, e as pessoas acabam não visualizando como que elas estão e como que isso está transformando, né? Então, assim, quando eu ouço essa passagem aí, tudo isso que foi falado, eu passei por situações assim, e uma pessoa que não tinha nada a ver com a minha história veio me resgatar através de um celular, né, que eu não tinha ninguém que pudesse ir lá me tirar daquela situação que eu estava passando, entendeu? E eu sou muito grata a Deus e as pessoas que estavam ali dentro do hospital, visualizando tudo aquilo que eu estava passando, né? E que me deram até uma mensagem bíblica, e vieram perguntar o que aquelas 2 pessoas eram minhas, tanto o meu esposo quanto a minha sogra. E veio com aquela mensagem bíblica para eu colocar no carro, que é aquele saquinho que você põe no lixo. Eu acredito que elas eram evangélicas e me deram aquilo para me fortalecer, para eu me afastar de coisas que não, para mim, ou pessoas que não tinham o amor que eu tinha deles, o mesmo amor, vamos dizer assim. Né? Desculpa provocar, eu não sei se tem a ver, né, o que foi falado na palavra, mas parece que eu passei tudo que Jesus passou em algum momento da vida, entende? Ok, obrigado pela contribuição, Cris. Se alguém queria comentar alguma coisa. Falar alguma coisa. Acho que do relato dela, o principal que saiu aí, bem no início, foi ela falar que ela, apesar de todas as contrariedades, ela seguiu o coração dela. Acho que a grande sinalização aí de toda a fala dela foi esse, manter-se convicta no que o coração dela pedia. Legal, graças e obrigado. Alguém quer falar mais? Assim, assim, de tudo que eu vi, assim, bom, primeiro, assim, mais o que eu vejo, no geral, assim, mais importante que você viveu a sua verdade, né, você viveu a sua verdade, você fez a parte de doação, e fez o que você acreditava ser certo, né? Agora, a gente nunca pode, de repente, que a outra pessoa, de repente a outra pessoa tem outras crenças, outra visão, e vai praticar a verdade dela, a verdade que ela acha que é certo, né? E independente da trajetória que viveu, boa ou ruim, né? Toda trajetória ela nos serve para trazer aprendizado. E o importante de tudo que você passou,
assim eu vejo, é você ter esse aprendizado de tudo que você viveu, né? A pergunta, né, que foi uma pergunta que a gente fez muito até ontem, né? O que você precisava aprender com toda essa situação, né? A gente sempre acaba atraindo para a nossa vida, para a nossa existência, tudo aquilo que a gente precisa para crescer, como ser humano, como pessoa. Jesus, em todo momento, nas dificuldades dele, ele sabe que ele atrai. Ele, ao mesmo tempo, quando ele fala da trajetória dele, quando ele até comenta aqui na parte que tipo, ele sentia uma rebeldia muito grande com os judeus, uma rebeldia muito grande com os fariseus. Ele viveu no meio do povo, sentindo as dores do povo, as dores aquelas pessoas que tinham doença, aquelas pessoas que viviam na miséria, aquelas pessoas que tinham que conviver com pessoas que tinham que saudar os representantes, tinham que doar dar uma parte do dinheiro deles como impostos, né? E essas pessoas por trás, não gostavam daquilo que estava acontecendo. Então, Cristo, ele fala e ele entendia bem essas dores dessas pessoas. E o que Cristo fez com tudo isso? Quando ele foi para o deserto, primeiro que ele se purificou de todos os sentimentos ruins que isso trouxe para ele. Né? Então, a parte quando ele fala que ele passou na casa da mãe dele, quando ele fala, enquanto minha mãe cuidou de minha saúde, eu fiz poderoso uso do conhecimento e da minha iluminação que me foram dadas no deserto, todo aquele conhecimento que fez enquanto vinha as revelações foi um processo de limpeza, de purificação da consciência, onde ele acabou aceitando todo mundo como é e todas as coisas como elas são. E só que ao mesmo tempo, como ele teve esse conhecimento poderoso, ele entendia as dores das pessoas, ele podia ajudar as pessoas com o conhecimento que ele tinha a elas também superarem e transmutar, ultrapassar tudo isso, né? Então, eu vejo dessa forma, assim, contando a sua experiência de vida, todos nós que vamos trilhar o caminho do despertar espiritual, da ascensão de consciência, vamos passar por alguns períodos turbulentos, que a gente chama das nossas provações. Para alguns vem na forma do dinheiro, para outros vem na forma de relacionamento, para outros vem na forma de guerras que ela não tem nem controle, como muitas pessoas estão vivendo hoje no mundo, mas cada um vai passar por provações que precisa passar para vir o teu ensinamento. Né? Então, a pergunta, o que fica aí é o que isso te transformou, né? E como você pode levar essa experiência de uma forma positiva para as pessoas. O que Cristo fez quando ele adquiriu o conhecimento dele, se tornou um mestre, curador, atingiu a sua automaestria, quando ele atingiu isso no deserto, ele conseguiu fazer, ele entendia as dores das pessoas. Então, se a gente encara, por exemplo, eu passei por meu período de despertar aconteceu por problemas financeiros e profissionais, que me levaram a entender outros problemas que me levaram. Eu estava com problema de relacionamento, com relacionamento de casal também, e essas vivências eu trouxe para mim, eu não trouxe para o outro. Eu peguei o que eu, Cristo, eu preciso me transformar para atrair as pessoas que eu quero, para me manter com as pessoas que eu quero, para atrair as pessoas que me querem. Então eu aprendi primeiro a me valorizar, a me amar, a limpar toda essa parte dos erros que eu cometi, né? No meu caso foi bem diferente do teu. Mas eu comecei a olhar o eu. O que eu fiz para atrair aquela situação? O que eu fiz para atrair aquele problema financeiro? O que eu fiz para estar naqueles problemas profissionais? O que eu fiz para atrair problemas de relacionamento? O que eu fiz para estar enfrentando problemas de doença na família? E eu comecei a procurar autoconhecimento para que eu pudesse transmutar toda essa situação. E quando a gente compara isso, todo mundo vai passar pela trajetória que Cristo passou, que Jesus passou. Claro que nas suas proporções, cada um no seu caminho do que veio trilhar aqui nesse mundo, com as experiências que a gente foi vivendo. E o importante agora é levar daqui para frente, essa é a minha visão de enxergar, daqui para frente com gratidão, com tudo aquilo que passou, para que você possa atrair coisas novas e mudanças no dia a dia, né? Então, esse
Esse é o meu ponto de vista. Todo mundo vai passar por esses períodos, né, que a gente chama de a nossa descida na ladeira, né, as nossas provações, para poder criar consciência e para poder despertar para o caminho da automaestria. Porque quando a gente se ama, a gente se dá valor, a gente entende que mesmo nesses momentos de dificuldade, a gente aprende muita coisa. Por exemplo, no meu lado profissional, eu tive muita coisa que me magoou profundamente, que me machucaram como ser humano, de falta de valorização e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, dentro daquele período que eu tive como profissional, olhando quando a gente, por um outro prisma, foi onde eu desenvolvi todos os meus dons e talentos para poder exercer o que eu tinha como missão de vida. Então, mesmo naquele momento em que eu tive que passar por tudo aquilo, então eu tive que me limpar de tudo aquilo para poder estar mais limpo, para poder exercer da forma que eu vinha exercer no mundo. Então, claro que ainda eu não não acendi espiritualmente aí. Se tivesse acendido, já estaria as coisas muito melhor. Mas todo mundo vai passar por esses despertares para poder se autoconhecer e trazer o que eu preciso melhorar. Essa é a pergunta principal que eu falo. O que você aprendeu com tudo isso, Cris? O que você leva para frente? Isso você não precisa responder para mim, você não precisa responder para ninguém. Você precisa responder para você mesmo e começar a praticar isso no seu dia a dia. Então, essa é a minha percepção de tudo aquilo que você teve, trazendo para o que a gente leu hoje aqui, do período que Jesus ficou no deserto e o período que ele se transformou no período que ele passou. Alguém mais quer falar alguma coisa? Ô, Gra, qual foi a pergunta mesmo que você fez? É só para trazer o esclarecimento, porque ali na fala, ele fala assim, mais uma vez, não é o que as igrejas pregam, né, do que ele queria, né? Então, assim, em princípio, o que eu imagino? As igrejas pregam que o Cristo veio para salvar todos nós. E, na verdade, o que eu entendo aqui no Cartas é que ele, na verdade, ele queria trazer a boa nova de todos nós. Ele o quê? Tá um barulho, né? Tá. Bom, acho que Agora parou. E o que eu entendo aqui no Cartas é que ele quer trazer a boa nova de que nós temos essa capacidade e potência pessoal de não fazermos da nossa vida um calvário. E não que ele precisa vir, morrer na cruz para salvar nós novamente. Entendeu? Eu só queria esse esclarecimento. É isso ou é outra coisa? Qual é o entendimento? Eu vou trazer então o meu entendimento diante dessa pergunta que eu não lembrava direito que você tinha falado. Porque aqui, ó, nessa parte, ele fala assim: eu sabia que era a pregação dos para o mundo, e não como eles supuseram e ensinaram durante séculos a salvação do castigo imposto aos pecadores por um Deus irado, um Deus vingativo, um Deus que pune, né? Um Deus que, na verdade... Não é bem essa parte, tá é mais no finalzinho, não? Quando é o da crucificação, o significado da crucificação. É citado isso. Estava disposto a morrer na cruz pelo que verdadeiramente tinha visto no deserto? Ah, tá. Essa é a verdade sobre a minha crucificação, e todo o resto que você ouviu são suposições humanas decorrentes da prática judaica de oferecer sacrifícios no templo. É a parte... Essa, mais ou menos? Só tira a parte do... Bom, pode incluir também, se for... Dos sacrifícios. Do sacrifício, entendeu? Que no caso é o sacrifício dele para salvar a humanidade, né? Aí tem dois ensinamentos. O do sacrifício tem um ensinamento importante também. Por que perpetuaram esse conhecimento? Mas, que é isso que é pregado até hoje, né? Que é a vinda do Cristo que morre para salvar todos os pecadores. Sim. Tá, e o entendimento antes que fala isso, que ela acabou de ler de novo, o entendimento da crucificação. Enfim, fale aí desses dois entendimentos, por favor. Pode falar, Márcia. Tá. O meu entendimento hoje, né, o que é pregado hoje nas igrejas,
no geral, né? E principalmente aqui que ele fala desde aquela época dos judeus, da prática judaica, é que nós somos vítimas de tudo que acontece, já nascemos pecadores, e ali Jesus precisou ser crucificado para nos libertar dos pecados que nós já carregamos. Então nós somos vítimas desses pecados, vítimas, modo de dizer, dentro do meu entendimento, né? E aí vamos trocando aqui, tá? Dentro do meu entendimento. Então, quer dizer, eu já estou fadada ao pecado, já nasci pecadora, e que bom que Jesus foi lá e foi crucificado para poder salvar através do sangue dele. Então, eu estou liberta porque ele me salvou dos meus pecados. Então, eu estou eximindo a minha responsabilidade das minhas ações. Então, assim ficaria fácil, pelo entendimento aqui, no geral. Né? Então, já que Jesus... E esse é o entendimento que as igrejas propagaram, correto? Não. É o que eu entendi, Isso, é isso que eu quero, só estou tentando entender mesmo. Okay. Por muito tempo eu estudei em escola adventista durante anos e depois eu fui para a igreja evangélica. Dentro do entendimento que eu tive era esse. Então, o que eu precisava apenas aceitar Jesus, que eu estaria salva. Então, esse é o entendimento que eu sempre ouvi, aliás, foi o ensinamento que eu sempre tive. Então, a partir do momento que você aceita Jesus, você já está salvo de todos os seus pecados. E isso, às vezes eu contestava, mas eu não tinha respostas. Eu era muito contestadora, né? E às vezes eu perguntava para os pastores, na época, e assim, as respostas que eu ouvia, eu cheguei até a marcar uma reunião com o pastor da Igreja Batista para questionar, porque eu queria entender. E simplesmente eu ouvi, assim, de uma forma bem resumida, é o que é, você tem que aceitar as escrituras, tem coisas que não precisam ser questionadas. Foi mais ou menos isso que eu ouvi na época. Então vou e aí falar eu engoli. Só fazendo parênteses, uma vez eu fui conversar com um pastor, um casal, o pastor e a pastora da Quadrangular. Eles quase quiseram me matar, mas tudo bem, foi pra conta, vai embora, segue a sua explicação. Então, para mim não tinha muito sentido aquilo. Falou, poxa vida, então aquela pessoa que matou, que roubou, que ludibriou, que estuprou, simplesmente ela fala, eu aceitei Jesus no meu coração e eu vou para o céu. Então, quer dizer, estou liberta de tudo que eu fiz, só por ter aceitado Jesus. Aquilo para mim era muito incoerente, né? E aqui nas cartas, para mim faz muito sentido o que ele fala, é que aqui ó, ele fala assim, para levar as pessoas aquilo que eu acreditava plenamente ser o resgate final da sua própria forma cega de pensar e sentir, a qual criava suas próprias vidas turbulentas. Logo, eu sou co-criadora da minha realidade. Então, tudo que acontece comigo de bom ou ruim, fui eu que criei. Através dos pensamentos e sentimentos, eu acabo criando aquela realidade. E acabo atraindo situações na qual, como eu não me conheço, eu não me amo, eu não estou conectada com a minha fonte divina, eu acabo atraindo situações muito desafiadoras para que eu possa estar me lapidando cada vez mais. Então, eu sou responsável pela vida que eu estou tendo hoje. Se ela está boa, ótimo, sou responsável. Se ela está ruim, eu também sou responsável. Então, é aquilo, né? A responsabilidade, ela é irmã do poder, né? A partir do momento que você cria responsabilidade 100% da sua vida e para de julgar o outro, sendo a vítima, porque a partir do momento que a gente julga, porque o outro fez aquilo, eu estou sendo vítima. E quando eu sou vítima, eu acabo não assumindo o poder que eu tenho de mudar a minha realidade. Então é assim que eu vejo, não sei se está coerente com o que você Não, eu só vou assim, tá certinho, ok? E assim, só quero acrescentar que agora você me fez lembrar. Para fechar assim o entendimento, quando ele fala que ele, para propagar essa boa nova, ele se disponibilizou a morrer na cruz para isso, para provar o quanto que o que ele, assim, tipo, eu dou meu sangue para eu provar, ou para eu emanar, para eu propagar essa informação. Vamos dizer assim, que interpretaram mal, quiseram interpretar mal essa colocação dele. Ele falou, eu vou pra cruz só para eu conseguir propagar. Nem que eu tenha que morrer, eu propago essa boa nova. Só que distorceram e fizeram uma historinha diferente. Mais ou menos isso.
Assim, no meu entender, eu tô sim. tô tentando trazer um entendimento bem enxuto para ficar mais simplificado. É isso, né? A ideia, então, tá correta? Não é que o ele meu foi para a entender, cruz, não é sim. que ele foi para a cruz para ele ser salvador de ninguém. Ele que disse assim, ó, nem que eu tenha que morrer, eu mostro para vocês o que é que tem que ser mostrado. É isso, né? É o meu entendimento também. Né? Eu também entendo dessa forma. Não que ele, através da morte dele, ele nos salvou e nos libertou de todos os erros que nós cometemos. Concordo. Beleza, obrigada. Agradecida. Eu que agradeço pelas trocas. Pode falar, amor, eu vou fechar aqui. Não, perfeito. Perfeito, exatamente assim, o que a Lê falou, e a Grazi colocou, foi exatamente esse conceito. O que ele fala é que o que ficou como uma mensagem dele era que ele sacrificou a vida dele para salvar os pecados da humanidade. Essa é a mensagem que a igreja pega. Mas não, ele estava disposto a morrer pelas verdades dele. Sim. E a verdade dele era que salvar as pessoas da repetição diária dos mesmos enganos do pensamento errôneo. Ele trouxe a maneira correta de pensar para que as pessoas assumissem a autorresponsabilidade da vida que elas tinham, que foi exatamente o que a lei colocou. É exatamente esse conceito. O segundo ponto para colocar que é importante, na carta 3 fala mais disso, mas como foi levantado e fala um pouquinho desse trecho, que a carta 3 ele fala exatamente o dia da crucificação dele. Ele fala ele fala da última ceia, tal, como foi a última ceia, o que significa o beber o vinho, o comer o pão, repartir o pão, aquela coisa. Mas aqui, agora, por que propagaram isso, né? Quando ele fala, aí o ensinamento correto dele era esse, e agora tem um segundo ensinamento que é quando ele fala, e todo o resto que você ouviu são suposições humanas decorrentes da prática judaica de oferecer sacrifícios no templo. No Velho Testamento, quem lê, quando as pessoas iam se consultar com os sacerdotes, você cometeu um pecado? Vai lá e mata o cordeirinho e queima o cordeirinho e você está liberto dos seus pecados. Vai lá e mata, não sei, a ovelha e você está liberto dos seus pecados. Então, aqui qual foi a substituição? Para parar de, eles tinham esse hábito de que o sangue era o que salvava. Então, antes quem salvava era o sangue dos animaizinhos. Agora o sangue de Jesus veio para salvar tudo isso, então não precisava mais fazer a matança de animais. Sim, entendi. Deu para entender? Esse é o segundo, quando ele fala da prática judaica de oferecer sacrifícios no templo, ele se refere a essa prática judaica. De perpetuar isso, mas como perpetuaram, ao invés de você matar os animaizinhos, o meu sangue isso. Tanto que tem eu acho que é na carta 3 que ele fala, como é que ele fala? Mas que bando de covarde. Em vez de assumir, praticamente, eu vou falar nas minhas palavras o que ele quis dizer, mas que bando de covarde. Em vez de assumir os seus erros, e aí, ao invés de matar um animalzinho, agora eles sacrificam um humano para pagar os pecados de cada um. Deu para entender? Quando ele fala dessa parte específica da prática judaica de oferecer sacrifícios no templo, ele se refere a essa prática do sacrifício de animais, e aí, em troca, ficou a prática da vida dele. E o ensinamento correto é o que vocês falaram aí. Exatamente isso é o ensinamento correto, que ele vem ensinar as pessoas a verdade com as palavras. Sim, perfeito. Isso eu acho bom. Ok, estava vendo aqui o chat que a Cris colocou, ok, beleza, concordando aí com as informações. E vamos lá, gente, continuando agora, fizemos um entendimento, agora teve mais passagens aí para a gente conversar. Mais passagens. É que essa é a mais marcante mesmo. Essa toma a frente de todas as outras, né? Porque é um confronto de crenças muito grande, essa passagem das cartas. Talvez o maior confronto de crenças. É que assim, para mim, como eu te disse, eu acho importante pelo esclarecimento, porque essa mensagem ela é propagada até hoje. Qualquer igreja que você vá, não sei se está na católica. Não, na católica eles não falam isso, que ele vai vir para salvar, não.
Mas... Fala também. Fala também? Tá. Enfim. Mas até hoje, entendeu? Então, assim, fazer a tradução disso para um contexto mais saudável, né? Traduzir de maneira mais singular, mais simples, que seja entendida, eu acho que é importante, porque está aqui ainda permanece esse entendimento sendo propagado, né? Sim. Mas vamos lá, agora estou pensando nos outros que você falou aí. Quem quiser aprofundar nesse assunto, a carta 3 fala exatamente o dia da crucificação. Sim. A gente vai estar discutindo daqui um mês e meio, mais ou menos, a gente vai estar chegando lá. Sim. Mas quem quiser aprofundar, até para ter entendimento, é bacana. Quando a gente chegar lá, vai estar todo mundo mais afiadinho. Sim, opa. Eu, assim, essa passagem, né, que teve toda essa parte aí desse lado, eu sou muito grata, porque também eu estava no meu lado profissional aí, eu estava atingindo todas as minhas metas dentro da corporação, do que eu me propus a fazer, não bastando, eles viram tudo que eu estava fazendo e do lado pessoal eu estava passando tudo que é de tribulação, assim que foi para mim, eu fazia com tanto amor aquilo, que quem olhava externamente tinha dó de mim, do que eu estava passando, né, no âmbito não comigo, mas dos meus familiares, né, e para mim eu fazia aquilo com tanto amor que aquilo para mim não era algo dificultoso de momento algum, era uma oportunidade que eu estava tendo com os meus familiares de estar participando da vida deles, mesmo no momento não tão que era da parte de saúde, né, que é meio doloso, mas para mim aquilo era uma oportunidade que Deus estava dando de eu ficar mais próximo deles e fazer algo por eles. E na parte profissional, eu, como falei, consegui atingir todas as metas da corporação e daí não bastando, eles me deram uma outra função fora da CLT para eu administrar uma parte que era o dinheiro deles. E assim, eu conseguia fazer tudo com muito profissionalismo. E eu tinha tanta gratidão por tudo que eu estava recebendo ali naquele momento, com todas essas outras situações para administrar, que parece que as coisas elas vão acontecendo de uma certa forma e você gerar gratidão por todos os momentos, que eu falo que nem a melhor faculdade que eu tivesse não ia me dar tanto aprendizado que eu tive dentro dessa empresa que eu me propus a trabalhar. Eu nunca tive tanto aprendizado na minha vida e na minha vida pessoal também, né? Então, assim, toda essa parte, essa outra parte que não, para mim, não foi tão agradável, mas eu sou grata de ter tido tanto aprendizado com tudo isso. E hoje eu estou assim me refletindo, me reconectando com Deus para eu realmente tirar assim aprendizado, gratidão também, porque também teve as partes boas de tudo isso, né? Eu aprendi muito também, coisas que eu era imatura próximo da outra pessoa que estava do meu lado. Então, assim, eu aprendi muito também, né? Tem todo esse contexto, apesar das dores e das coisas que a gente não espera, mas nesses momentos que a gente realmente consegue aprender, né? De alguma forma a gente aprende, e muito. Então é só gratidão, né? Então, por eu estar aqui ouvindo vocês, essa troca, né? De experiências de vida, e é isso. E são tão perfeitas as palavras aí, para a gente ir assimilando e evoluindo assim de alguma forma, né? Cada um no seu tempo, né? Mas é só agradecer mesmo. Okay.
Obrigado, Cris. Pode falar, Grazi. Vamos lá. Não, duas coisas. Primeiro que eu lembrei, a frase lá da missa, Cordeiro de Deus, tirai o pecado do mundo. Verdade, você tem razão. Mas eu ia falar o seguinte, talvez uma das outras passagens aí do que você leu é o fato dos apóstolos, dos 4 lá, eu esqueci os nomes, que ficaram com dúvida se segue ele ou não, porque eles tinham uma reputação, em tese. Acho que essa é uma das passagens, uma das considerações a ser feita. Muito bom, dona Grazi, muito bom. Alguém também quer comentar sobre essa parte quando ele começou a montar o seu time, digamos assim? Foda. Carmen hoje ainda está quietinha. A Lu hoje está quietinha também. A Márcia, quem quiser falar, se elas quiserem falar alguma coisinha, pode assumir aí agora. Teve um... Pode falar. O último que eu participei é engraçado, né? Chega a ser engraçado, porque eu lembro que eu tava, aquele dia eu não tava boa, tava com muita dor de cabeça e eu não tava conseguindo falar. Mas o engraçado é que é o mesmo sentimento daquele dia, né? Porque essa transformação, né, que é falada aí, é individual, é plenamente individual, é uma interpretação tão subjetivo, né, que às vezes a gente passando por situações idênticas, a gente colhe consequências diferentes, né, desenvolvimentos diferentes. E essa é como se a gente tivesse sido chamada mesmo a expandir, a abrir a cabeça, né, presta atenção. Então, eu adoeci muito, eu não sei se eu cheguei a falar com vocês sobre isso. Até a Alexandra, eu fiquei bastante ausente de participar com ela, foi um período na pandemia e que acabou tendo consequências depois da pandemia também. E a solidão da pandemia, né, porque eu adoeci de tanto trabalho online na tela. Era muita reflexão sobre isso, né, disso tudo que nós estamos conversando, né, de como a gente vê tudo, de como a gente sente tudo, de como a gente lida com tudo, de como a gente... E a gente acaba atraindo algumas coisas, né? E tem um momento que quando a gente ouve isso de alguém assim, você atraiu isso, é muito desesperador. É um desespero tão grande, porque você fala, como assim, né? E olha que a gente começa a aceitar que realmente a gente atraiu isso. E que a gente tem que se tornar protagonista da nossa vida, ninguém mais, nem pai, nem mãe, nem irmão, nem filho, nem marido, nem ninguém, né? E a gente começa a sentir que Deus está presente a todo momento dentro da gente e ver Deus em todas as coisas, nas pequenas... Às vezes vem uma pessoa estranha, você fala alguma coisa para você, você fala, mas de onde veio isso? Eu nem conheço essa pessoa, né? E é esse poder criador mesmo, né? Que a gente fala, essa mente criativa, são circunstâncias que vão sendo colocadas, né, na vida da gente. Parece aqueles videogames que a gente jogava quando era criança, né? Que precisa atravessar aquele riozinho e não tem pedrinha. E as pedrinhas vão aparecendo e a gente vai pisando nas tartaruguinhas que aparecem não sei da onde. E tudo vai se construindo do nada, né? Eu lembro que a primeira vez que eu tive contato com o livro, veio uma coisa na minha cabeça, assim, uma coisinha tão simples, uma metáfora tão simples, né? Mas que ela vem na minha cabeça toda vez que eu estou na reunião, né?
que a gente às vezes compra engarrafada, né, para beber, a gente acha que ela é a mais pura possível. E muitas vezes tem uma fonte de água limpa que não é cobrada, de fácil acesso, né? Mas se a gente falar para alguém, ó, tem uma fonte ali, uma fonte de água limpa, pura, vai lá, a pessoa ainda duvida, né? Então é essa comparação que eu faço. Então não adianta. Não adianta falar para alguém que tem uma mina de água pura ali e ainda as pessoas vão duvidarem, elas têm que sentirem por ela própria. Então eu estou exatamente nesse momento, né? Porque se a pessoa bebe daquela fonte que a gente está achando que é pura e que a gente acredita ser pura, e de repente ela tem uma dor de barriga, ela vai falar que aquela fonte foi a gente que mandou ela beber aquela água. Então, assim, eu estou num encantamento pela vida nesse exato momento, e é engraçado que é energia, né? É energia que transmuta sem a gente ter intenção, mas também que incomoda. E a gente faz essa busca e vai se transformando. E a gente vai se conectando com as pessoas que têm a mesma busca sem querer. Então eu gosto de ficar ouvinte muitas vezes por isso, mas não é que eu não estou ligada no que está falando, não. A minha cabecinha está aqui funcionando. Amém. Muito bom, obrigado pela contribuição. E a gira é tão mínima. Imagina, toda contribuição é importante. Não, mas o ponto que você colocou é perfeito quando fala, por exemplo, Cristo tinha uma água pura para estar falando. Né? Pode falar, Grazi. Não. Pode falar. É isso que eu ia lembrar exatamente isso, que o final da frase dela é a resposta da continuação dos apóstolos. Cristo tem água pura para falar, mas quando começa esse capítulo, se a gente for lembrar do anterior, quando ele chega na casa dos Ezequias, ele cura o filho, aí todo mundo para escutar o que ele tem para falar. Isso. Quando ele vai para a rua, quando ele cura a senhora, que ele curou lá, se é senhora, não sei, né, que fala que é uma pessoa velha, enrugada, que estava no chão, parece que é uma senhora, mas não sei se é uma senhora ou se ela estava doente e por isso que estava daquele jeito, não dá para saber. Mas aí ele cura, aí todo mundo para escutar e começa as multidões. E quando ele chama os apóstolos, né, ele começa a montar o time dele, né, chamou os apóstolos dele, eles já tinham visto as curas, e mesmo assim começa a vir os questionamentos, mas a autoconfiança e a clareza que ele tinha era tão grande em tudo que ele veio fazer, que ele não tinha dúvida nenhuma do que ele ia falar. Né? Ele falava e ele contava, se vocês forem reparar, quando ele estava na casa dos Ezequias, e agora aqui, né, na conversa com os discípulos, ele relata exatamente a mesma coisa. Ele conta a mesma história do que ele aprendeu no deserto, da criança pequena, das correntes e ataduras, e de como podia vir a salvação pelas pessoas. Né? Então, E continuamente ele vai vindo, aí ele se identifica com as pessoas. Eu já passei, eu sei quais são as suas dificuldades, as suas dores, as suas crenças e tal, e aí ele fala, e aí é onde as pessoas começam a cada vez mais ir, né? Então, esse é um ponto também bacana, que pegou exatamente o ponto, né, da água pura para beber, foi bem colocado nesse ponto quando ele chega para os discípulos também, né? Pode falar, Carmen. Agora a Carmen vai dar a voz dela para nós hoje. Não, imagina, eu tava realmente nesse ponto que você falou, porque todo mundo tem muita dúvida, né? E todo mundo estava duvidando de tudo. E como eles tinham um Deus muito punitivo, tudo era a base de troca e de punição e tudo, eles estavam achando a boa nova, assim, super boa, né? E eles tinham dúvida de tudo. Então, Jesus estava desmistificando e tentando mostrar tudo para eles, né? E aí eles iam vendo. E eu gostei muito, assim, também de um trecho que eu até grifei. Eu sabia que onde houvesse um sentimento de fracasso,
desafios seriam providenciados para estimular as pessoas ao sucesso e à autoconfiança e à fé. Sim. Né? Então, eu acho que realmente é uma constante desafios, constantes provações para estimular as pessoas a autoconfiança, né? E a fé que elas têm que ter. Perfeito. Eu acho que isso tá direto na vida de todo mundo, né? É uma das grandes lições que todo mundo tira da vida diária. Desafio. Perfeito. É quando vem que os discípulos falam, mas tudo que eles podiam perder, né? No exemplo do que você está falando, tudo que os discípulos podiam perder. Nossa, mas se eu seguir você, e se você for um mensageiro que era tudo novo, né? Se for um mensageiro de Satanás, né? Como pode ficar minha vida, minha família, minha credibilidade, minha profissão? Vou largar tudo para seguir, né? E então esse é um ponto, exatamente isso. É bem colocado, Carmen. Foi mas exatamente essa percepção mesmo. Vamos lá, quem queria contribuir mais um pouquinho com mais alguma percepção, mais algum questionamento? Eu suspeito, só uma que me veio aqui também pensando sobre os apóstolos que duvidaram, né, da boa nova, que ele estava pregando, enfim. Bom, tô falando mais por mim, né? Mas acho que é nós hoje recebendo essa boa nova também. Porque de primeira, muitas pessoas irão não aceitar, irão negar, irão duvidar, enfim. Vai ser a mesma coisa. Porque a gente, infelizmente, foi acostumada a confiar que o de ruim ia acontecer. É mais fácil o ruim acontecer do que coisa boa acontecer, né? Então, acho, assim, tô fazendo uma dedução por mim, assim, né? Minha ideia, né? Mas é hoje nós recebendo essa informação. Também duvidamos, enquanto não, assim como a Liliane, que falou agora. Luciane. Isso. Só a gente passando, experienciando alguma situação que nos traga essa comprovação para que a gente vá quebrando as dúvidas. Quando eu estava iniciando a leitura do livro, né, eu tinha feito um curso de 21 dias de prosperidade, né? E eu comecei a fazer a leitura com vocês naquela semana e eu desci da sala que eu estava e tinha professores que tinham que chegar para a sala de aula e outros tinham que sair e a única porta de saída travou e estavam dois do lado de fora tentando entrar, empurrando a porta e mais dois do lado de dentro sacudiam a porta, sacudiam muito, abriam um trinco de baixo e de cima. E eu parei por um segundo com o material na mão, olhei aquilo assim e fui com dois dedinhos, pus o dedo na maçaneta e a porta abriu para mim. Daí os quatro falaram assim para mim: como que você fez isso? Porque a gente está há mais de 10 minutos tentando abrir essa porta, né? E eu pensei que a porta ia abrir, só isso, quando eu colocasse a mão na porta. E foi tão leve, porque foram os dois dedos mais frágeis da minha mão, e com a outra mão eu estava com material na mão. Não, você tem que explicar pra gente, porque é impossível isso. Mas como você explica isso?
Bem colocado, bem colocado. Fala pra eles que nem sempre é na marretada que se abre uma porta ou um cadeado. Dá pra usar o cérebro também. Fala. O desespero faz fazer coisas insanas, né? E a gente... Mas eu estava condicionada ao pensamento, ao que eu estava lendo, né? E eu até porque assim, quando eu perco as coisas, eu penso no que eu perdi e peço para que meus olhos sejam direcionados, né? Eu tenho esse hábito. Mas essa da porta foi uma ação tão natural que Deu certo. Não, mas é perfeito, né? Ninguém teve a brilhante ideia de pôr o dedo na maçaneta, né? Para abrir a porta. Não tiveram os dois de fora e os dois de Ainda dentro. tentaram. Mas está tão no medo, um fica empurrando de um lado e do outro, que acho que no desespero acaba. O desespero só atrapalha de resolver as coisas, né? Isso é em qualquer situação. Mas eu lembrei da meia gratidão que vocês falaram esses tempos atrás, né? Sim. É isso? Já vi acontecendo? É isso, Ale? Tá, sim. É a gratidão antecipada? Da gratidão antecipada, tá. Agora eu vou falar. Estava tentando puxar, né? Mas vocês não tinham falado disso ainda, quando aconteceu isso. Mas isso daí que você tá falando, da porta, é mais ou menos como o lance de ganhar na loteria. Todo mundo joga, mas ninguém se imaginou, se colocou ganhando. Entendeu? Mas o meu poder não tá perto disso. Mas assim, esse é o poder como você falou que tá natural em você esse hábito da porta, do acontecimento da porta, é a mesma coisa. O natural é o hábito da procura de alguma coisa, da porta não, eu também fiquei surpresa. Isso, mas assim, as coisas são, é tudo igual, você assim, se desejou a porta abrir, né? Vou abrir, que tchau e benção, né? E o ato de você ganhar, que seja na quermesse, no frango da quermesse da igreja, entendeu? É você comprar aquilo na intenção de ganhar e não... mas aí é sorte, aí é diferente. Tá bom. Eu penso que é diferente. Bom, é que assim, eu tô falando isso porque quando eu comecei a andar com o pessoal da bike em 2016, comecei a andar com a minha bicicleta de 25 anos atrás. Todo mundo se espantou, mas enfim, eu gostava e tava tudo certo pra mim. E acabou que no meio desse grupo, um rapaz fez uma rifa de uma bike que ia servir pra mim. Que agora tá tudo cheio de medida agora, né? Eu ganhei essa bicicleta, tá? Porque, eu juro pra você, eu tô te dando esse relato, né? Porque foi uma das vezes que eu vi que a lei da atração funcionou pra mim. Da mesma foto que ele mandou a foto, eu vi uma bicicleta numa parede branca. Eu peguei na hora, eu falei, essa parede branca é essa parede branca aqui da sala. Fui lá, pedi, liguei pra ele, comprei acho que 5 números. E esqueci, menina. Esqueci mesmo. Sim, esqueci. No dia que aconteceu, eu não tenho Facebook, não tenho nada. Todo mundo do grupo da bike me ligando. A Graça ganhou, você ganhou. Eu falei, aqui, vocês estão me zoando, né? Porque eu tinha esquecido, eu esqueci que tinha sorteio. E eu ganhei, menina. E depois me pediram uma foto. Manda aí, você pegou a bike. Qual foi a foto que eu tirei? Sem pensar? A bicicleta na parede branca. Entendeu? Sem pensar. Pediram na hora eu mandei, entendeu? Então, falei aqui simplificado, mas é isso. Era o meu desejo ficava assim, eu tava cansando de deixar o povo, eu sempre ficava para trás. Falei assim, não quero dar trabalho pro povo, né? Precisava conseguir uma bike mais atualizada, né? E assim era meu desejo na época e assim foi, menino. Então, é assim que a gente cocria as coisas, né? Mas a gente precisa estar com o sentimento forte e convicto naquilo e soltar para o universo. É que na questão da cura, quando fala no livro, né? Você crê, se você crê que isso é possível, né? Sim. Nesse processo que eu tive de adoecimento, foi bem sério, né? Eu perdi minha corda vocal e eu não posso mais dar aula. E eu tenho tido
pela minha crença, né? E pela essa, isso até acredito que seja fez muito sentido, foi a primeira vez que eu ouvi de vocês. Às vezes minha voz some sobre essa minha gratidão. Então eu estou sempre pensando como é que eu quero estar daqui a algumas semanas, daqui a algum mês, e sempre pensando no poder, né? No poder do Criador, no poder que está em nós, né? Que bom. E tem acontecido de passos em passos, né? Que bom. Então, quando eu falo assim, a abertura da porta, eu pensei, né? Que eu ia pôr a mão e abrir facilmente, ia vir com facilidade, e aconteceu. E quando também falaram para mim que eu adoeci porque eu atraí, né? É bem assustador. Então, demorei para aceitar. Então também, né? Eu também posso me curar. Isso, sim, Perfeito, perfeito. exatamente. Todo esse fato da cocriação, assim, principalmente da cura agora, acho que a Luciane falou também, o terceiro ponto que para falar aqui, quando o Cristo fala dessa parte que ele fala, a gente até comentou em cartas anteriores já, né? É aqui que estava, que eu falava, que ele falava, que ele nasceu, ele comenta que ele nasceu para ter um bom físico, tal, mas ele estava todo desleixado, estava longe, né, de como ele devia ser. E ele, com os conhecimentos que ele teve, ele passou por todo um processo de cura, de renovação e recobrou toda a existência dele, né? Então tem várias passagens que a gente, não nas cartas assim, mas de histórias que contam que as pessoas quando começa a criar realmente essa consciência crística, conforme vai passando os anos, ela vai ficando, parece que cada vez melhor, uma aparência cada vez mais saudável, mais leve, cada vez mais. Dizem que as novas curas quânticas estão chegando cada vez mais forte, né? Que vai chegar em breve o momento de que para aqueles que estiverem prontos vão poder realmente rejuvenescer os corpos mesmo, né? Isso fala muito em vários livros, vários ensinamentos, aí vai da crença de cada um do que quer ter, né? Eu nem quero me aprofundar nesses assuntos, senão eu falarei coisas aqui que é surreal para alguns, mas é a minha crença e não mudarei ela. Você vai fazer que nem Cristo, né? Eu morro, mas vocês não mudam a minha ideia. Quem lê os livros de Telos, eu comentei ontem lá no dos lemurianos e tudo mais, que é uma das raças que está ajudando a humanidade nesse processo de despertar e de ascensão da consciência, e eles mostram uma civilização que é o espelho do que a raça humana vai se tornar, né? E quando você lê o livro 1, que você olha aquilo, você fala, meu Deus do céu, é surreal, mas eu brinco que eu sou que nem criança para acreditar nessas coisas. Então aí a gente pensa que está muito atrasado. Não, mas tem um dos caras que eu mais gosto de escutar, chama Vital Frozer. Ele fala muitas coisas bem profundas, né? Ele é bem na parte de espiritualidade, né? Eu gosto até do estilão dele, que ele é da roça, né? Então ele fala com uma linguagem simples e é muito bacana. E o que ele fala é que quem está preparado, buscando expansão de consciência nesse caminho do despertar, nesse ano de 2024, já começou o processo, mas a consciência vai evoluir 1000 anos em um ano. Jesus. Vai vir aprendizado de 1000 anos em um. E se a gente parar para pensar nas coisas que a gente acreditava 3, 4, 5 anos atrás, não precisa nem ir muito longe, como a gente está hoje, eu falo por mim, é surreal a mudança, né? Se cada um aí parar para pensar um pouquinho no que acreditava 5, 10 anos atrás e como está a mentalidade, a mente hoje, você já percebe que é uma mudança que não aconteceu em tantos anos na nossa vida e está acontecendo em 3, 4, 5 anos. Então a mudança é muito acelerada para quem está buscando. Então esse é um ponto que vai acontecer mesmo. Então, se estiver aberta, acreditando e buscando, vai vir muita expansão nos próximos anos. No próximo ano aí, eu falo que é um ano de abertura crucial
para quem está nesse momento de transição planetária, 2023 a 2025 são os 3 anos aí de maiores transformações, né, na raça humana, né? Então, é se preparar e não só se preparar, né? Eu falo, como eu sempre falo, que as cartas não é um livro para ser só lido, né? Ele é para a gente ponderar, refletir e principalmente praticar, né, no dia a dia. Então, quem estiver fazendo isso, realmente as mudanças, eu falo pela minha vida, como seguiu nos últimos anos, né? É surreal. Gente, quem quer mais compartilhar alguma coisinha? A Márcia comentou aqui, ela, verdade, eu mudei muito, é muita informação que estou crendo e achava meio utópico antes. É exatamente isso. Quem quer falar mais alguma coisinha, quer colocar mais alguns detalhes? Senão a gente vai encaminhando para o fechamento. A Lê, não a Lê, não a Lê aqui de casa. A outra Lê ainda não ouvi sua voz, hein, Alê? A gente quer ouvir sua voz em breve, hein? Quando você criar coragem no momento certo, eu quero ver a sua voz. Você está sempre com a gente aí, a gente é muito grato que você está aqui. Mas a gente quer ouvir aí os seus aprendizados, seus conhecimentos, suas experiências, né? Eu ouvi da Solange, que a Solange é a tradutora das cartas de Cristo, né? E ela fala, aquela que falou, como é feito o grupo de estudo e tudo mais, ela numa das lives dela, ela fala que o mais precioso desses encontros, dos grupos de estudo, são as experiências que todo mundo está tendo no dia a dia, praticando as cartas e compartilhando, né? Que é conhecimento sem colocar ele na nossa experiência não vale de nada, né? Até a Grazi comentou ontem lá na vivência de autoconhecimento, você vai voltando, chega uma hora que não cabe mais, você tem que tirar. Então o conhecimento ele tem que vir, você tem que experienciar. Experienciar é uma maneira de pôr para fora, porque quando você experiencia, você está abrindo espaço na tua cachola para vir novas coisas. Então, e se você só ouve com as cartas, com as cartas ou com qualquer conhecimento que você vai colocar, se você só ouve e não pratica, você não transborda, você não serve para nada, né? Acaba não servindo para nada, só te confunde, só te atrapalha, porque como você não está vivenciando, experienciando, você não tem a convicção de tudo aquilo que você está aprendendo. E quando você vivencia, experiencia, põe em prática e a coisa começa a transportar, como os exemplos pequenos que vocês citaram aí, o da Grazi na bicicleta, ou da Lu na porta, as histórias de superação que vai tendo, confiando nos ensinamentos, são detalhes que vão comprovando aquilo que a gente está vivendo. É verdade, pela minha experiência, o fato de eu ir para os Estados Unidos e tudo que aconteceu lá, do jeito que aconteceu, a transformação que teve um ano, eu e a Lê aqui, a gente compartilhou um dia, é surreal o que aconteceu na nossa vida em 1 ano e 3 meses de aprendizado e de coisas do além, né, modo de falar, que foram aparecendo de transformação, né? Então, a solução que aparece do nada é impressionante. Então, você vivenciar realmente as cartas e o conhecimento que você está aprendendo, né? Então, às vezes, né, só uma fala que às vezes aparece em uma reflexão em todas as nossas reuniões, né? Eu tenho um colega que lê muito. Ele lê muito, muito, muito. Porém, ele assim, ele dialoga comigo sobre essa leitura, mas na prática ele fala assim que eu fico preocupada às vezes em desenvolver o outro, né? Essa questão de fazer o bem, de interagir com o outro. E eu sempre penso no exemplo de Jesus, né? Que quando ele foi lá e buscou isso, trouxe para a vida dele, ele era exemplo. Ele teve dificuldades, muitas dificuldades, mas ao passo que a gente começa a ler, a desenvolver a mente, a gente começa, não sei se vocês já vivenciaram isso, às vezes a gente começa a sentir dificuldade de interação com as pessoas, porque as pessoas não entendem a maneira como a gente age. Bem-vindo ao processo de despertar.
Isso, porque assim você muda o padrão das suas atitudes. O que é esperado, você já não faz mais, ou você tenta não fazer. E daí as pessoas, né? Quer dizer, o primeiro passo é você não julgar, né? Você tentar não julgar. Mas você pega a todo momento as pessoas te julgando. E muitas vezes te tem até como louca, doida, né? Fora da casinha. Porque tem certas atitudes que roda baiana, faz, né? E você parece que não aconteceu nada com você, ou você age passivamente, ou a pessoa interpreta que você é boba, né? Então, nesse ponto a gente diverge às vezes, porque ele lê só para ele. E eu já acredito, não que eu fique convencendo todo mundo disso, né? Mas eu acho que a gente tem que transformar a leitura, a teoria em prática. Então, para mim, é um ponto que às vezes eu me pego refletindo. Até que ponto? Porque às vezes também você fazer o outro entender é cansativo, né? Você fazer o outro entender como é que você pensa a respeito de determinado assunto, às vezes tudo bem, mas às vezes também se torna cansativo. Então eu ainda não encontrei esse ponto de equilíbrio porque parece que se eu fico só para mim, eu vou ficar numa bolha. Parece que não tá certo. É por isso que Cristo falava em parábolas. Né? E assim, eu sei que é subjetivo e fala em parábolas, mas a gente acaba, pela não interpretação, se isolando também, né? Não, mas a tua percepção está correta. Nenhum conhecimento, se não for levado para a experiência pessoal, não tem valia. E depois de colocar para a tua experiência pessoal, a lógica é compartilhar conhecimento. É o que Cristo fez. Ele adquiriu conhecimento, experienciou na vida dele, se transformou com o conhecimento que ele adquiriu e foi pregar o que ele acreditava ser a verdade dele. Que foi, Mi? Oi, amor. Tá, às vezes o microfone está Ai, aberto. desculpa. A Nina não para de chorar. Desculpa, deixa eu fechar. Aí ele compartilhou e aí ele foi compartilhar o conhecimento dele, mas aí é onde é o que ele falou, ele não botava expectativa, ele falava em parábolas e falava o conhecimento dele. Quem quer ouvir, que ouça, né? Tem um estudo, numa das cartas mais à frente, se eu não me engano é a 7, que ele conta a parábola do semeador, né? Que você vai semear, algumas sementes vão dar frutos, outras não vão dar frutos, não importa. O importante é que se é uma coisa que vai fazer o bem para os outros, você falar sem convencimento de uma forma simples, quem tiver que ouvir vai ouvir e vai mudar a vida dela. Carmen tinha levantado a mão, né? Sim. Não, eu me identifiquei também com a Luciane falando, e realmente, quando você está nesse processo de autoconhecimento, de novas descobertas, de novas atitudes, em que você começa a observar as pessoas, e as pessoas não estão na mesma vibração que você. Então, aconteceu comigo. Muitas pessoas se afastaram, não estava tendo mais ressonância, não estava tendo mais sincronicidade, os passos já não eram aqueles, sabe, você olhava e falava assim, ai, mas nossa, que papinho, não? Sabe assim, quando já não está mais batendo? Então, eu acho isso assim, que cada um está numa direção, e cada um está numa vibração diferente, numa vibe diferente. Então, isso é muito comum acontecer. Porque você também se retira um pouco da turma que você estava, que você andava, porque às vezes não está fazendo mais sentido para você. Que nem a Lê comentou ontem, né? Festa e coisas. Então, às vezes, você quer uma coisa mais reservada, uma coisa mais intimista, e as pessoas parece que estão meio... Então,
introspectiva, então estão fazendo, estão falando, e daí você que já tem uma outra consciência e tudo, você começa a perceber, nossa, como estão falando besteira, como estão julgando fulano, que coitado, né? Então, sabe, daí começa a não ressoar, não bater, então começa a ser um relacionamento mais superficial, porque você tá diferente, né? Então, isso está acontecendo bastante também. Mas eu acho que é normal. Não, pode falar, Carmen. Achei que você tinha terminado. É normal isso acontecer, né? É um ciclo. Vão acontecendo outros ciclos e outros vão terminando. Né? Não, eu só ia fazer breves comentários, na verdade. É que a fala da Luciane, da Carmen também, isso aí eu passei no meu processo de autoconhecimento desde 12, foi me dito, ó, à medida que você for adquirindo autoconhecimento, não só aqui cartas, eu acho que cartas vai ser um assunto muito forte, vai limpar muita coisa na vida, né? De amizades a relações de todas as espécies, né? Mas no processo de autoconhecimento já é isso. À medida que você vai adquirindo novas ideias, novos esclarecimentos, essa limpeza, amigos, familiares, enfim, as conexões vão se desfazendo por natureza. É seleção natural mesmo. Né? Você nem precisa escolher. Né? Você não vai falar, eu não quero mais sair com aquela pessoa. Não, é natural, entendeu? E sobre o menino amigo da Luciane, que não quer compartilhar, não sei se é isso, né? Não é que ele não quer compartilhar. É que às vezes ele acha que eu tenho paciência demais. Porque eu ia falar isso. Que ele fica mais introspectivo fazendo a leitura, né? Mas ele conversa comigo. Sim. Mas ele fala assim que não devo ficar perdendo tempo com os outros. E daí me dá uma sensação de egoísmo. Sim. Não, é que assim, então tá, ok. É que tem gente que assim, acha que deter o conhecimento quero só para mim, né? Isso é um grande engano, né? Quanto mais a gente propaga, quanto mais a gente prolifera a ideia, melhor e mais difundida ela fica, então ela se aprimora, né? Mas enfim, tudo bem. Se não é assim, melhor ainda. Quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. Exato. Quer ficar craque em algum tema, começa a ensinar para os outros sobre ele. Mas você está falando, uma professora ela era filósofa, mas ela foi professora de arquitetura contemporânea, mas, enfim, ela trouxe uma bagagem muito grande. Ela, nas primeiras aulas, ela falou exatamente isso. Falou, gente, vocês acham, quem achar que o professor sabe tudo ou sabe mais, vocês estão enganados. Toda pergunta que vocês fazem aqui, ela falou que aprimora ela. Porque se ela não souber, é ela que vai atrás. Ela falou, eu saio daqui, eu vou pesquisar e vou trazer a resposta para vocês. Então, quem está aprendendo aqui muito mais sou eu, né? Então, isso é verdade. É isso mesmo. Você ia falar alguma coisa, amor? Não? Que aquela hora você tirou o microfone, eu não sabia se você ia falar alguma coisa. A Márcia comentou aqui também, que também está nesse mesmo processo, que quer às vezes quer muito que o outro entenda, mas ela está aprendendo com isso, faz parte do processo. Faz parte do processo. Na verdade, às vezes eu sinto que parece que não sou desse mundo, não. Parece que eu não estou mais correspondendo. Eu fiquei faz uma semana que eu não ligo TV e não sei. Seja bem-vindo ao mundo dos que não são desse mundo. Eu ia falar para ela, por isso você está aqui no grupo do Cartas de Cristo. Mínimas conexões. Você sempre vai encontrar os loucos que falam a mesma coisa que você. Né? Aí vem alguém, você viu isso? Falei, não tô assistindo TV mais, não assisto. Eu acho que aqui, bom, pelo menos eu não assisto, sei que a Carmen também não, né? A Grazi também não, a Lê também não. Eu não assisto televisão desde 2013. Não faz falta.
Tanto que fui visitar minhas tia-avó, elas ficam com a televisão ligada. Eu falei, gente, como é que vocês conseguem ver isso? Não aguento mais não. Dá não. Socorro. Mas vamos lá. Gente, vamos, agora são 9h10, né? A gente está, cada vez os papos começam a prolongar. Começa difícil, mas depois vai soltando, aí vai que vai, né? Aí vai que vai. Mas legal. Então vamos estar indo para a parte do encerramento hoje, né? Para a gente continuar. Então, a semana que vem, quem quiser ler a parte que a gente vai ler para a semana que vem, vai começar exatamente onde eu parei. Vocês vão ver que se vocês lerem até o final da carta 2, todas elas é o discurso da montanha. Tem um sermão da montanha, chama. Esse é o famoso sermão da montanha que ele fala aqui, né? Que ele não dá esse nome aqui, mas quando ele começou a falar, deu para perceber que era exatamente esse, mas foi um discurso longo que ele deu, bonito demais, só que ele é longo, então não vai dar para a gente fazer tudo de uma vez. A gente vai estar vendo metade na semana que vem e metade na próxima vez. E assim, depois eu vou mandar uma enquete, nem vou fazer lá no grupo, eu vou fazer mais com quem está participando aqui. Eu estava comentando com a Lê hoje que o Natal, né, dia 25 é segunda-feira e dia 1º de janeiro também é segunda-feira, né? Então é exatamente as duas datas aí que a maioria está com família. Aí depois a gente já vão pensando, semana que vem a gente conversa melhor. Aí ou a gente vai adiar por 15 dias, ou vai fazer na terça-feira. Se todo mundo falar, não, vamos fazer na terça, vamos fazer. Eu tô disposto, eu acho, ficar 2 semanas sem fazer para um encontro de uma vez por semana, eu acho muito tempo, né? Então, eu faria no dia 26 e faria no dia 2, né? Aí a gente manteria. Se todo mundo topar, né? Que não adianta a gente querer e ninguém entrar na sala, né? Então mas se todo mundo fala, não, vamos fazer. Se tiver um grupinho para a gente fazer, a gente continua, né? Aí é para ter as trocas e para não perder o ritmo, né? E você vai fazer essa enquete aqui agora ou pessoalmente? Não, vamos... O que vocês quiserem já responder aí? Não, porque assim, você falou essas duas datas. 25 eu vou almoçar na minha irmã, em Campinas, mas volto. Só que não sei que hora que eu volto. Normalmente eu volto tarde de lá. Então, fazendo dia 26 e no dia 2, pra mim é interessante. A gente fazer dia 25 e dia 1º eu acho que assim, ruim, porque muitas pessoas estão com família e tudo mais, então a adesão vai ser baixa, né? Então, a opção era ou não fazer ou fazer na terça-feira, dia 26 e dia 2, né? Eu acho que terça é uma boa. Eu pelo menos, dessa vez não vou viajar. Daniel acho que vai trabalhar. Então... legal. A Cris falou que também para ela tranquilo. E aí a gente vai perguntando nas outras, aí oficializa tudo a Márcia também falou que terça para ela também ok. Aí a gente vai e aí oficializa tudo nas próximas semanas. Né? Pelo menos acho que só a Lu e a Lê que não comentaram. Acho que para mim também, eu não vou viajar. Então, eu não vou viajar, para mim também é tranquilo. Então, tranquilo. Então, praticamente oficial já, a gente só vai confirmando aí nas próximas semanas certinho. E aí já vem o aviso aqui de 5 minutos para terminar a reunião, então a gente está realmente estendido. Estamos animados todos os dias. Então eu queria, vamos estar encerrando. Aí, para a gente fazer a nossa oração para o todo, né? Vamos fazer 3 minutinhos para a gente fazer o nosso silêncio, a nossa meditação. Amor, você quer conduzir? Não, pode conduzir, Cris. Pode falar? Então, então vamos lá. Então, vamos fazer 3 minutinhos. Vamos fechar nossos olhos. Vamos começar, antes da gente entrar no silêncio. O objetivo dessa meditação é a gente estar mandando energia, mandando amor, mandando paz para todas aquelas pessoas que hoje estão precisando, seja pessoas aqui no Brasil que estão passando por algum problema de fome ou por alguma doença, ou pessoas que estão aí com problemas de saúde na família, que estão precisando de muito amor, as pessoas que no mundo aí estão sofrendo com guerras. Cada um mentaliza aquilo que quiser nesse momento. Então vamos estar entrando em silêncio, relaxando o nosso corpo.
Cada um faz a sua meditação, a sua mentalização, envia as forças que quer enviar. Então vamos ficar em silêncio nesse momento e cada um envia as forças, deixa a energia sair e fluir para todo o universo, para todo o cosmos. Às vezes a gente acha que a nossa energia não é importante, mas cada energia nossa pode impactar muitas e muitas pessoas no nosso inconsciente coletivo. Então vamos lá. Aos pouquinhos vão voltando. Gratidão a todos por esse momento. Acho que a gente tem aí um minutinho, então é mais para a gente falar o tchau mesmo. Para quem é da região, terça que vem a Lê vai estar fazendo um workshop de constelação, mas não vai ser uma constelação, vai ser de mini constelação, né? Vão ser pessoas que vão, todo mundo que vai estar lá vai levar o seu tema, a sua questão, e vai poder fazer ter o esclarecimento dessa questão.